Igreja, vamos pôr de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, através do teu filho, meu Deus, que vai trazer a tua palavra nesta noite. Meu Deus, que aqui ele venha diminuir, o Senhor venha crescer aqui na vida dele, Senhor. Meu Deus, que aqui o Espírito Santo venha, meu Deus, direcionar ele nesta noite, nesta mensagem, para que essa palavra possa preencher os nossos corações, cada dia, cada momento, Senhor, para que nós possamos cada dia, meu Deus, se aperfeiçoar na tua presença. Meu Deus, usa ele nesta noite como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, e o versículo é o 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40. Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. Esperar ali a irmã encontrar para a gente meditar. Irmão, não feche a Bíblia não, continua com a Bíblia aberta, tá? No decorrer da mensagem, para você, que eu vou citar alguns versículos e você acompanhar comigo. Amém? Então vamos lá, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados, e depois exigiram que não mais falasse no nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. 41. E os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo era o Messias. Se assente, dando glória a Deus e aleluia, e vira para seu irmão que está à direita ou à sua esquerda. Eu nunca fiz isso e não faço isso, irmão, mas agora veio aqui. Fala para ele assim: você está preparado para ser humilhado pelo nome de Jesus? Ah, não está não. Quem está preparado para ser humilhado pelo nome de Jesus? Irmão, evangelho não é só casa, carro, porta aberta, milagre, não. Tem confronto, e nós vamos estudar isso nessa noite. Amém?
Glória a Deus. Estou feliz, irmão, mais uma vez estar diante da presença do Senhor para adorar e glorificar o nome dEle e fazer menção da palavra do Senhor. Fico feliz porque vieram pessoas aqui hoje, né? De lá do portal, irmã Lourdes, irmã Lúcia, irmã Eliene, irmã Vanusa, né? Vem nos ajudar aí. Pastor Carlinhos, estamos aí. Presbítero Zé Ramos. E obrigado, irmão Leomar, pela oportunidade. Creio que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Meus irmãos, Atos dos Apóstolos vai nos relatar sobre a igreja primitiva, a qual a igreja, ela vai, antes de começar a pregar a palavra, Deus faz uma promessa, dá uma ordem e faz uma promessa aos apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. No capítulo 1 a gente vamos ver essa informação. No capítulo 2 se cumpre a promessa, e ali ele começa a pregar a palavra do Senhor. No capítulo 3, as almas vão se rendendo ao Senhor, e logo em seguida Pedro e João vai para o Sinédrio, vai para o templo pregar, e ali chega um homem com 40 anos na porta do templo pedindo esmola. Pedro e João diz: eu não tenho ouro nem prata, o que tenho eu te dou, levanta e anda. Esse homem começa a andar, e aí começa a vir a fúria do inimigo, porque vai se levantar os sacerdotes, aquele povo religioso ali, os judeus, vai começar a perseguir Paulo, João e Pedro. Estou com a mente de Paulo, que Paulo é depois. João e Pedro ali começam a ser perseguidos. Em nome de quem que você fez isso? Que autoridade é essa que foi dada? Esse homem está andando, o que foi que vocês fizeram? E começa ali, irmão, uma perseguição tremenda. Eles vão ser interrogados. Mas a igreja que Deus constituiu não foi uma igreja qualquer, feita por mão de homem. Só que aí eles vão ser afrontados, eles vão entrar e orar e dizer: Senhor, o Senhor fez os céus, a terra, o Senhor fez tudo, nos fez promessa, agora está vindo a afronta contra nós. Levanta as tuas mãos, coloca as tuas mãos. Os apóstolos ali, com aquelas mais de 120 pessoas reunidas, afligidos pelo sacerdote, eles vão para o templo orar, triste, cabisbaixo, abatido, irmãos. E ele entra em oração, só que ele não pede para Deus tirar a afronta, ele não pede para Deus livrar da afronta. Ele fala: Deus, nos capacita, nos dá autoridade para cada dia pregar a tua palavra com ousadia, com trepidez, Senhor. Olha o que os apóstolos pedem, irmãos: obedecer o mandamento que o Senhor tinha dado. Agora eles vão começar a pregar, e ali, quando Pedro passava, até a sombra de Pedro curava. Aí vinha trazendo os leprosos, vinha trazendo os enfermos, vinha trazendo os endemoniados, e ali começava a ter maravilha e prodígio no nome do Senhor. E aí, esses agora, os príncipes da sinagoga, os sacerdotes, começam a afligir cada vez mais, manda buscar eles e colocar dentro de um cárcere e falar: olha, para de falar desse Jesus que cura, que liberta, que salva e transforma. Vocês têm que parar com essa doutrina aqui em Jerusalém. E coloca eles no cárcere. Só que ele está no cárcere ali, colocaram à noite, e eles tinham que passar a noite toda, para no outro dia de manhã cedo, eles mandaram buscar os apóstolos, e não era só Pedro e João, agora eram os 12 que estavam lá presos. Vamos prender eles, vamos parar, vamos interrogar para ver se para essa obra, para ver se para essa doutrina. Mas quem foi que prometeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não tem, meu irmão, não é covarde, não é qualquer um. Quem tem o Espírito Santo, por mais que ele seja afrontado, ele não para de pregar a palavra. E ali
ele está ali num cárcere privado, os 12 presos. Mas só que Deus vai fazer algo extraordinário. A Bíblia vai dizer que Deus vai enviar o anjo do cárcere e vai abrir as portas, abrir os cadeados, e eles pegam na mão do anjo e saem, os 12. Aí quando vem de manhã cedo, o sacerdote manda buscar os 12 apóstolos, e quando chega lá, o cárcere está fechado, o cadeado está no lugar, a segurança está lá, mas os apóstolos não estavam. Olha que coisa tremenda. Aí ele chega e diz: e agora? Eles não estão lá, está tudo do jeito que a gente deixou. Tem segurança, tem cadeado, os portões estão fechados, mas o sacerdote não está lá. E agora está onde? Vai passando alguém e vê Pedro, João e os outros no templo pregando que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. Aí ele chega para o sacerdote: eu achei eles estão pregando lá e o povo estão caindo na graça, estão caindo no conhecimento. Ah, manda buscar. Olha, vai buscar, mas não bate não, não machuca não, traz com jeitinho para a gente não ser apredejado. E aí vai trazer os discípulos. Mas os discípulos, quando oram no capítulo 4, eles vão pedir o quê? Sabedoria para pregar a palavra. Aí ele chega agora, está pregando para a multidão. Agora ele vai pregar para quem? Os sacerdotes. Você acha que eu vou parar de pregar a palavra? De um Deus que eu sigo, de um Deus que eu vi ele fazer, de um Deus que eu vi curar. Tu acha que eu vou pregar? Eu vou dar ouvido a vocês, homem? Eu vou dar ouvido ao Deus que me formou, que me criou e que me libertou. Aí vem Gamaliel. O texto que a gente lembra, Gamaliel vai falar: rapaz, deixa esses homens quietos. Porque se essa obra for de Deus, se essa obra for humana, ela vai perecer. Mas se for de Deus, quem somos nós para ir de encontro a essa obra? Deixa esses homens em paz. Ah, tá bom, boa palavra, beleza. Se for de homem vai perecer mesmo, mas se for de Deus, então vai prevalecer. Então, boa palavra, manda trazer eles. Aí manda trazer os apóstolos. E ali, irmão, vamos dar uma açoitada neles, vamos bater nele até eles não aguentar. A Bíblia diz que açoita ele, chicotada, chicote estralando. E eles saem de lá maravilhados, dizendo: nós somos dignos de ser humilhados pelo nome do Senhor Jesus. E eles não pararam de pregar, porque se fosse do homem eles tinham parado. Eles não param de pregar. O texto que nós acabamos de ler, ele começa a pregar a palavra em casa, no templo e com ousadia. Olha só, irmão, que coisa tremenda. Isso me chama muito a atenção. Por quê, presbítero Raimundo? Porque nós, nos dias de hoje, nós somos os discípulos de Jesus. Sim ou não? Tem algum discípulo aqui? Porque discípulos nós somos. Agora apóstolo não, irmão. Apóstolo só aquele que andou com Jesus. Ah, eu sou apóstolo, eu sou bispo. Você não é nada. Você é discípulo. Pela misericórdia do Senhor, ainda tem o nome de pastor e presbítero. Amém ou não amém? Tem discípulo de Jesus aqui? Você está sujeito a sofrer perseguições, a ser chicoteado por nome de Jesus? Ô irmão, acho que não. Porque quando vem um levante, você fala o inimigo está me afrontando, o inimigo está me perturbando, eu não vou mais na igreja não, eu vou parar. Eu não canto mais, eu não prego mais, eu não falo mais de Jesus. Porque vem as lutas, vem as provas, vem as tentações, que você não lembra daquele que te tirou lá do tremendal de lama, de uma sepultura, e te colocou na mesa para sentar junto com ele. Você acaba esquecendo de tudo isso. Você acaba esquecendo aquele que entrou dentro de um túmulo, ficou 3 dias, no terceiro dia ele saiu e dizendo: está pago o pecado, está pago, agora você tem morada, agora você tem lugar celestial.
A gente esquece tudo disso aí. Mas o discípulo aqui me ensina e me dá uma correção tremenda. Por quê? Quanto mais nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós fazemos a obra de Deus, vai vir um levante. Porque se a obra for do homem, irmão, ela não vai para frente, ela para. Ela não tem perseguição, ela não tem afronta. Se você está servindo ao Senhor e você está sendo afligido, você está sendo caluniado, fica tranquilo, porque a obra é de Deus. Não, eu vou repetir isso aqui para a gente começar a pregar a palavra. Ai, mas está doendo, tem perseguição, está vindo calúnia, está vindo luta, mas você está andando dizendo: a minha vida é do Mestre. Deixa eu falar, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Então deixa eu falar, porque a obra não é do homem, a obra é daquele que prometeu a boa obra. Deixa eu te falar uma coisa, deixa caluniar, deixa jogar pedra, mas não vai te atingir. Não vai. Presta atenção, irmãos. Os discípulos, a todo tempo, a todo momento, o sacerdote vai mandar eles parar. Para com essa doutrina. Mas eles foram chamados por Deus. Ele não foi chamado pelo homem. Porque quem é chamado pelo homem até vai um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e depois para porque não aguenta. Mas quem é chamado por Deus, não, irmão. Ele entrega até a própria vida pelo amor de Cristo. E aqui o discípulo agora vai orar. Entra no templo. No capítulo 23. Vai dizer. Eles vão se reunir em buscar uma resposta de Deus. Eles queriam uma resposta do Senhor. Eles queriam ser cheio de ousadia para pregar a palavra. Imagine eles aflitos, desesperados pela perseguição. Mas ele diz: me dá ousadia para pregar a tua palavra, me dá sabedoria para falar dos teus feitos. Por que ele não pede o livramento da perseguição? Aqui já me ensina algo tremendo, porque ele não vai buscar algo terreno, eles vão buscar algo espiritual. Quem quer ter sabedoria do céu para pregar a palavra? Você tem buscado o reino do céu ou a terra? Porque às vezes a gente está numa luta, está na prova, fala: meu Deus, me tira da prova, me tira da luta, mas não pede: Senhor, me capacita para me suportar, Senhor, me capacita para me vencer. Eles entram tristes, cabisbaixo, e pedem: Pai, me dá sabedoria. Só que a Bíblia vai dizer que de repente, irmãos, vem um terremoto onde eles estão reunidos, orando. E você sabe o que é que acontece? O Espírito Santo desce. E eles foram cheios do Espírito Santo. Olha a diferença de quem olha para o céu e de quem olha para a terra. Porque muitos procuram algo da terra, mas quando você entra no templo para pedir a Deus capacitar para fazer a vontade dele, o Espírito Santo desce e alivia o coração.
perseguidos. No capítulo 2, eles pregando, foi mais de 5.000 almas, irmãos. Agora eles vão orar de novo, pedir mais sabedoria. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite hoje, mas se tu pedir algo do céu, Deus vai te dar. E tu vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. Tu não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Tu vai sair daqui falando em línguas estranhas. Tu vai sair daqui falando em mistério, porque o Espírito Santo está na casa. Ele não vai nos dar nada, irmãos, terreno, que nós precisamos para massagear o nosso ego, não. Ele vai dar algo para nos encher mais e nós ir lutar contra essa potestade maligna. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, se eu sou um discípulo de Jesus, eu estou disposto a padecer pelo nome dele. Eu tenho autoridade, presbítero Zé Ramos, para vencer o mundo. Eu tenho autoridade para vencer o mundo. Por mais que está me apertando, por mais que está me afligindo, mas a autoridade vem do céu, irmão. E nessa noite eu estou liberando uma palavra para você. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas o Espírito Santo está aqui para te fortalecer. Ele sai cheio do Espírito Santo. Cadê a perseguição? Nem lembra mais, porque a Bíblia vai dizer que vão trazer os enfermos, os endemoniados, e todos eram curados. O enfermo estava sentado lá do outro lado da rua, só a sombra de Pedro. Ele passando, já recebeu o milagre. Ô irmão, olha que poder esse, irmão. Olha que poder o Espírito Santo dá para o homem. Esse Espírito Santo está aqui nessa noite e quer nos dar poder, irmão. Só que nós, às vezes, nós negamos o poder de Deus. Porque qualquer coisinha, qualquer ventinho, nós murmuramos, nós reclamamos. Não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais buscar, eu não quero mais orar. Deixa eu te falar uma coisa: se tu é do Espírito Santo, tu vai aguentar. Mas se tu é carnal, tu vai correr. O que é carnal? Não aguenta, corre, sai. Mas quem é gerado, não. Quanto mais aperta ele se enche de autoridade. Aleluia. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Como é que eu vou parar pela obra de Deus? Porque eu fui chamado para fazer a obra. Pastor, você foi chamado para fazer a obra. Zé Ramos, você foi chamado para fazer a obra. Irmãs, você foi chamado para fazer a obra. Todos vocês que estão aí sentados. Então não deixa as afrontas querer parar você. Fala para o Espírito Santo nessa noite: Espírito Santo, me capacita para mim vencer as afrontas. Eu vou repetir de novo. Fala você para o Senhor: Espírito Santo, me capacita para mim vencer essas afrontas. Aleluia. Quem está com a Bíblia aberta? Olhe bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vai dizer, 17:
Então o sumo sacerdote e todos os seus religiosos e membros do partido do sacerdote foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prendê-los, os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Olha só, eles oram, recebem poder, cura, faz milagre, e agora vai ser preso. Só que o capítulo 19 vai dizer: todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Olha, alguém, ele é fiel mesmo. Os discípulos estão presos. Era para eles passar a noite no cárcere e no outro dia ser condenado e julgado. Mas Deus vai enviar um anjo para libertá-lo. Está preso, mas não passou a noite lá. Está preso lá, mas ele não passou a noite. Eles não passou a noite lá. Porque Deus enviou o anjo. Porque a cadeia, irmão, o cárcere, não era lugar por discípulos ficar em quatro paredes. Porque a ordem, em Atos 1, semieis minha testemunha, tanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aí o inimigo vai pegar e prender eles para parar. Mas só quem deu uma ordem foi o pai. Aí ele falou: está preso, eu vou mandar soltar. Eu vou mandar soltar. Eu vou mandar liberar. Aí libera os apóstolos. E de manhã cedo ele está pregando a verdade que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está aqui no nosso meio nessa noite. Eu quero te dizer uma coisa para você. Eu não sei em o que você está preso. Se é numa enfermidade, se é numa porta fechada, se é um milagre que tu tanto espera. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer nessa noite que o anjo do Senhor vai descer e você não vai permanecer preso nessa situação. Você não vai permanecer preso nessa situação. Está preso. Ele vem, abre os cadeados. E eu acho interessante, pega eles e começa a conduzir. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, que Ele quer ter acesso à tua vida, à tua casa, à tua família. Ela não vai mais permanecer presa pela mão do inimigo, porque o anjo do Senhor vai descer hoje e vai pegar você pela mão para conduzir a sua família, a tua casa, a tua parentela. Ela não vai permanecer presa, porque o anjo do Senhor vai descer hoje. Vai conduzi-lo. Deixa eu olhar a hora aqui, senão passa. Já deu, já. 9 minutos. E conduziram eles para fora.
falando com alguém aqui nessa noite que quer te conduzir dessa situação que tu está vivendo, dessa situação que tu está enfrentando, te tirar para fora dessa situação e te dar uma direção, porque você não vai permanecer preso na situação que você está vivendo. Você não vai permanecer preso na situação que tu está passando, porque hoje eu prego o Espírito Santo que visitou Paulo, Pedro, João, Tiago. Ele está aqui nessa noite visitando o Raimundo, visitando a Eliene, visitando Vanusa, visitando a irmã Lourdes, visitando a irmã... Irmão, eu vim pregar a palavra do Senhor com fé nessa noite e profetizar na tua vida, porque hoje vai ter libertação lá na tua casa, vai ter libertação lá na tua família. Você toma posse dessa palavra. Ele vai te conduzir pela mão hoje e te dar a direção. E a porta que estiver fechada, o anjo vai abrir, sem precisar quebrar cadeado, sem precisar quebrar porta, porque ele é o filho do homem para que minta e não se arrependa. Ele quebra, ele não quebra cadeado, ele não quebra porta, ele não machuca ninguém. Aí você vai falar, como ele vai fazer isso? Coloca a sua fé em ação e não pergunta como, porque o trabalhar dele não é o nosso trabalhar. Não tem como nós entender o trabalhar de Deus, é só esperar nele e confiar que ele vai fazer. Conduziu para fora. Tem gente passando situação aqui, eu vou ficar aqui. Tem gente passando situações na vida, e o Espírito Santo está dizendo: hoje eu vou te conduzir para fora dessa situação. Eu vou repetir isso de novo. O Espírito Santo está dizendo: eu vou conduzir você para fora dessa situação. Será que ninguém está precisando de milagre aqui? Só eu? Eu estou pregando para mim, irmão, isso aqui, ó. Eu estou pregando para mim, o Espírito Santo está dizendo: eu vou conduzir para fora essa situação. Eu vou abrir porta onde não tem porta. Eu vou abrir porta onde não tem porta. Eu vou abrir porta onde não tem porta. O texto diz que os anjos abriu as portas. Quem abriu a porta não foi o presbítero Raimundo, não. Não foi o pastor Carlinho. Não foi o irmão Eliomar, não. Quem abriu a porta para os discípulos foi o próprio Deus. E talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, Senhor? Eu preciso daquele milagre. Eu preciso daquela resposta. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o anjo do Senhor vai descer e vai abrir a porta para você sair. Até o capítulo 40, mas eu vou finalizar em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se coloca aqui para em nome de Jesus. Observa que agora eles estão presos, agora eles estão libertos. Só que aí o sacerdote vai mandar buscar ele no cárcere. A cadeia está do mesmo jeito, intacta, sem cadeado quebrado, sem nada. E estão os apóstolos num templo, pregando a palavra. Como, irmãos? Está lá falando de Jesus, pregando que ele cura, que ele liberta, que ele salva. Aí Gamaliel chega
Então, o certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, e levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Os apóstolos estão todo mundo reunidos ali no sinédrio. Gamaliel, como ele era respeitado, falou assim: vamos parar essa interrogação. Manda os apóstolos sair daqui. Os apóstolos saem pelo momento. Aí Gamaliel chega e diz, e prosseguiu dizendo: caro israelita, considera com toda cautela o que está para decidir e fazer a estes homens. Olha só, isso aqui é o Gamaliel, o fariseu, conhecia a lei, respeitado, e ele diz: cuidado, o que vocês vão tomar, o que vocês vão fazer a respeito com esses homens. Isso me chama muita atenção aqui, porque, irmão, se você mexer com um macumbeiro, um feiticeiro, não vai dar nada não, irmão. Mas se mexer com um homem de Deus, uma mulher de Deus, o negócio vai esquentar para o teu lado, porque tu não está mexendo, não é com a mulher e nem com o homem, tu está mexendo com o reino de Deus. Que é isso, presbítero Raimundo? Provo para você. Paulo, indo para Damasco, tem um encontro com o Senhor. Paulo, por que tu me persegue? Paulo perseguia quem? A obra do Senhor. No capítulo 9 nós vamos ver em Atos. Mas o Senhor fala: rapaz, você está perseguindo, não é Raimundo, não é o pastor Carlinho, não é o irmão Eliomar, não. Você está perseguindo a minha obra, Paulo. Entende? E aqui Gamaliel vai dizer: olha, não mexe com esses homens não, porque há algum tempo surgiu Teudos aqui chegou com as doutrinas, e muita gente começou a seguir Teudos, como o dia de hoje. O cara não tem um ensino médio, não tem um conhecimento bíblico, mas tem uma unção, pode pregar, pode cantar, pode louvar, porque é homem de Deus. Mas tem muitos aí que tem o 3º, 4º grau, formado em teologia, mas fica levando doutrina de Satanás, e muitos acompanhando, está aqui a Bíblia que está dizendo, eu só prego Bíblia, irmão. E Deus começou a ensinar. Aí Gamaliel fala: cuidado, porque Deus tinha mais de 400 homens, e a obra dele não foi para frente não, a obra dele parou, porque a obra era do homem, e quando a obra é do homem, irmão, não vai não, porque vai te dar mal. Aí ele diz: e também aconteceu que tem um tal de Judas, ele também pregava, e ele ensinava falsa doutrina. Só que aconteceu a mesma coisa com Deus, não foi para frente a obra não, irmãos. Então, cuidado para vocês não mexer com esses homens, porque se essa obra for humana, ela vai perecer, ela não vai para frente, isso aí vai acabar. Mas se essa obra for de Deus e vocês estão mexendo com Deus, ô irmão, me perdoa que eu fiz vocês se colocar de pé, mas eu finalizo aqui. Você sabe por que você está de pé? Você sabe por que você está caminhando? Porque você não foi chamado pelo homem. Vou repetir de novo: você não foi chamado pelo homem, você foi chamado por Deus. É por isso que você chega aqui cabisbaixo, triste, abatido, sofrendo, porque você não vem adorar o homem, você vem adorar o Espírito Santo. É por isso que tu está aqui nessa noite, e o Espírito Santo manda te dizer: essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Ficou a metade lá para a Pedra Sagrada, a outra parte eu vou pregar lá.
A melhor parte ficou para lá. Você é de Deus? Isso, só 4 pessoas. Você é de Deus? Isso aí. Procura quem é de Deus, porque a obra do homem ela vai perecer, mas a obra de Deus não. Tem 5 pessoas, tem 6, tem 7, mas é de Deus. Porque Deus não chama multidão, Ele chama discípulo. Por quê que Ele não pegou aquela multidão e fez todo mundo discípulo? Porque não ia suportar. E nessa noite aqui eu prego para discípulo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Você pode glorificar Jesus nessa noite? Porque você é discípulo do Senhor e você está suportando a afronta e não desistiu do Evangelho. Irmão, se essa palavra falou com você, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre, precisa de uma porta aberta. Espírito Santo, aleluia! Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Santo,
poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor.